Palavra de Deus em Mateus, capítulo 28. Hoje nós vamos encerrar o estudo de Mateus. E no fim do sábado, quando já lhes contava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta. E sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo deles, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. Disse, pois imediatamente E depois, imediatamente, dizia aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que vos tenho dito. Saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. Indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e os adoraram. Então Jesus disse: Não tem mais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Esse é o capítulo final, né, que encerra o livro de Mateus, e é um capítulo conclusivo, é um capítulo pequeno. E aqui a primeira cena que nós temos é no fim do sábado, para o domingo, e lembrando que os judeus conta o dia começando ali às 6 da tarde, então hoje às 6 da tarde para ele já é segunda-feira, já o que passa de 6 horas da tarde já é segunda-feira, tendo em vista que existia primeiro trevas e depois criou-se a luz, então as trevas, o dia inicia em escuridão, em trevas, e depois é que nasce a luz. E Jesus ele ressurge no primeiro dia, que é o domingo, e dando início a uma espécie de nova criação. Ele passa 3 dias morto, não 72 horas exatamente, mas 3 dias diferentes. O dia que ele morre, o sábado ele passa todo o sábado no sepultado, e no domingo ele ressuscita. E tudo ocorre de forma milagrosa, porque ressurreição é um milagre, e é nessa ressurreição de Cristo que está baseada a nossa esperança, sua morte e sua ressurreição, porque Cristo ele cumpre o ritual da lei. E nós estudamos Êxodo e vimos que quando alguém cometia um pecado, levava ali um carneiro, um bode, e fazia um sacrifício, e esse sacrifício a pessoa colocava a mão sobre aquele animal e era transferido os seus pecados para aquele animal. Só que o animal morria. Só que quando Jesus morre, Jesus ressurge, dando início a uma nova história de salvação. A mesma história, só que agora com um capítulo diferente, estendida para toda a humanidade. E as mulheres vão ver o sepulcro e tem um grande terremoto ali, e os anjos removem a pedra e ficam sentados sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, saía luz do seu rosto. Dá para lembrar mais ou menos Moisés quando descia do monte, a transfiguração de Jesus, algo angelical bem característico. E aqui diz que os guardas com medo ficaram assombrados e desmaiados, né, como mortos.
E os anjos fazem aquela referência, dizendo, ó, Jesus não está aqui, ele ressuscitou, ele está indo à frente de vocês para a Galileia. E depois eles aparecem para essas mulheres, no versículo 9, e Jesus pede no versículo 10 para que elas avisem aos discípulos que ele está indo ao encontro delas, né? Nós vemos aqui a participação das mulheres no ministério de Jesus. Elas foram honradas com a primazia de ter Jesus se apresentar primeiro ali para elas, né? Porque elas fizeram um papel muito importante. A gente acha que o papel dos bastidores não é importante e que ninguém considera, Deus considera tudo. Às vezes tem um pastor à frente de uma igreja e a igreja está funcionando e as pessoas dizem, nossa, que pastor maravilhoso, que pregador maravilhoso, que presbítero maravilhoso. Esse homem é muito sábio, olha como a igreja cresceu. Às vezes a honra está sendo dada ao pastor, mas o Espírito Santo está dando honra aos bastidores. As mulheres que vendem coisas para arrecadar dinheiro, os irmãos dizimistas, os evangelistas, aqueles que oram para o crescimento da igreja, aqueles que limpam a igreja. Quem ganha uma guerra é soldados, mas quem recebe o mérito é o general, é o coronel, é o capitão, mas quem ganha a guerra são os soldados. A honra vai ser mais para o pessoal dos bastidores. Você pensa que Deus esqueceu que você limpou a igreja, da tua oferta? Não, Deus não esquece de nada. Quando Deus manda Pedro e manda um anjo visitar um centurião alinhados, Deus diz, ó, tuas ofertas e tuas esmolas estão em memória do Senhor. Nada fica esquecido diante de Deus. Cada oração, cada oferta, cada evangelização, cada vez que você limpou, cada vez que você louvou de coração, que você participou, que você ajudou num projeto, tudo está anotado. E essas pessoas geralmente são abençoadas, grandemente abençoadas. Deus olha para os bastidores. Não existe bastidores para Deus, existe ação para Deus. A Bíblia diz que quem dá uma água a um profeta em qualidade de profeta recebe galardão de profeta. Deus iguala uma pessoa que fez um ato pequeno, mas com a intenção muito boa. E essas mulheres são honradas com isso, porque elas ajudavam financeiramente a Jesus. Não pense que Jesus vivia fazendo milagre todo dia para comer, não. Ele fez alguns. Não pense que Jesus fazia milagre todo dia para pescar um peixe, achar dinheiro dentro dele para pagar uma conta, não. O maior milagre que Jesus fazia era abençoando as pessoas. E essas pessoas abençoadas, ela abençoava a obra dele. E eram abençoadas ainda mais. Os milagres maiores que Deus faz, os milagres dos bastidores. É aquele que faz você sair de casa procurando um emprego e você encontra uma pessoa que você nem conhecia e essa pessoa te indica um local e você vai no local e consegue um emprego de onde você não estava esperando. Já aconteceu comigo várias vezes. É alguma coisa que Deus facilita na tua vida. É uma pessoa que você conhece, que você casa de uma forma milagrosa. É a libertação que você tem por meio de uma palavra, talvez como esta, que você vai encontrar aí num grupo de WhatsApp, que alguém compartilhou no outro, que compartilhou no outro, que você nem sabe quem pregou e quem compartilhou direito. Deus faz os maiores milagres dele nas entrelinhas, sem ninguém perceber. Eu admiro esses milagres de Deus. Que nós queremos ver o mar vermelho abrir, o anjo descer, a espada de fogo, tal.
Mas os maiores milagres de Deus estão no silêncio. Você vai congregar numa igreja, uma moça sorrir para você, um rapaz sorrir para você, pouco tempo depois do casamento. Você vai na igreja provado, angustiado, e vem uma palavra, de repente é a tua libertação. Você conhece alguém que ora por você? Você está em apuros e Deus entra na sua vida. Esses são os maiores milagres de Deus, os das entrelinhas, dos bastidores. E aqui está Deus, o Deus que observa os bastidores da vida. Se Deus observa essas coisas mínimas, Ele observa as que tu acha importante. Não cai um fio do cabelo da nossa cabeça, sem permissão de Deus, uma folha de uma árvore. Veja que está tudo sob controle de Deus, sob o controle de Deus. Na verdade, não é sobre o controle, é sob o controle, debaixo do controle de Deus. As bactérias que circulam no mundo, os vírus, os fungos, a quantidade de sol e de chuva, de nuvens, quantidade de peixes no mares, o vento, a umidade do ar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui diz no verso 9 que elas abraçaram os seus pés e elas ficaram muito felizes. Jesus diz: ó, vá a Galileia e lá eles vão me ver, né? E quando ia, eis que alguns da guarda chegou à cidade e anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que haviam acontecido. Verso 11. Congregado eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Veja que coisa absurda, né? Os soldados chegam dizendo: ó, apareceram uns homens estranhos, eu acho que eram anjos, porque eles tinham com certeza o conceito de anjo ali, porque muito tempo vivendo entre os judeus, com certeza sabiam o que era anjo. Eles chegam assustados, viram algo sobrenatural e ao contar isso para um sacerdote, para religiosos, era para eles temerem, dizer: meu Deus, Deus enviou anjos. Fazia muitos anos que não acontecia nada em Israel. Se eu não me engano, um silêncio mais ou menos de quase 400 anos. Aproximadamente o mesmo silêncio que houve no cativeiro do Êxodo, no Egito. Deus deixa o povo 430 anos em média, sem a visitação de Deus. E agora o povo está sem profeta, sem palavra, sem anjo. E de repente aparece João Batista e mexe com o público. Depois um homem dizendo que é o Cristo, mexe com o público. Esse homem morre. E de repente agora tem uma notícia que esse homem ressuscitou. Isso não mexe com ele. Você vê quando a pessoa está com o coração corrompido, nada mexe com ele. Vai na igreja, a palavra não toca nele. Os louvores não tocam nele, as orações não tocam nele, porque está morto espiritualmente. Eu lembro que quando eu caminhei nos caminhos do ateísmo, eu estava assim. Entrava na igreja, a igreja era como um convívio social. Eu lia a Bíblia como se fosse um livro comum. Eu não via nada de engraçado na Bíblia. E às vezes nós não entendemos como as pessoas dizem que a Bíblia é um livro de história. Para eles é. Porque o que torna a Bíblia um livro sagrado, santo e um portal para o mundo espiritual é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a Bíblia é um livro comum. Eu lembro que eu ajoelhava numa oração na igreja, quando me convidavam lá para frente para orar, quando eu levantava mais angustiado. Eu ouvia a palavra, era mesmo que não ouvia, eu duvidava disso e daquilo, eu juntava as coisas erradas que eu achava. Eu dizia: poxa, entrou em contradição a Bíblia aqui, o pastor mentiu, esse que o pastor falou não
Não pode, porque se o Espírito Santo resistisse, existisse e tivesse nele, o Espírito Santo não deixaria ele se atrapalhar nisso. Ele se enganou num versículo. E era tanta coisa na minha cabeça, porque eu não tinha o Espírito Santo de Deus comigo. O homem sem o Espírito Santo não compreende as coisas de Deus, ele fica preso aos textos. Por isso que eles tinham muitas regras. Quando o homem não tem Deus, ele tenta um outro método. E aí ele transforma a religião num transtorno obsessivo compulsivo. Ele quer usar métodos para conseguir determinadas coisas. E já não é mais um cristianismo, um judaísmo, já é mais algo relacionado a cabala, algo relacionado a métodos, do que algumas ciências aí, a física quântica está ensinando, é o segredo. Na época aí deu uma onda de um segredo, que se você é, começasse a falar determinadas coisas, aquilo aconteceria, você tinha que memorizar, trazer à memória algumas imagens, e você atraía aquelas imagens. É importante isso na fé. A fé tem essas coisas, mas não é isso, porque Deus não é um computador. O problema disso é que isso se torna uma idolatria. Você tem que ter seus rituais. E tem salmos que eu recito todos os dias, mas não é para mudar o coração de Deus, é para mudar o meu coração. É que para que recitando o Salmo 23 todos os dias, na minha memória esteja muitas conexões a respeito da mensagem desse Salmo, e o inimigo não me ataque, porque vai estar fortalecido. Não é por causa do meu espírito, porque o meu espírito é forte, é por causa da minha carne, porque eu vou entrar em processo de esquecimento, vou esquecer que quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se eu esquecer esse princípio, Satanás me ataca com dúvidas, com insegurança, com medo. Então, eu alimento a minha matéria com um pouco de repetição, mas alimento o meu espírito com fé. A segurança da palavra é o Espírito Santo que sopra nessa matéria e da vida. Mas eu não posso crer que os meus rituais me levarão a Deus. Não é o fato de eu recitar um salmo todos os dias que Deus vai me abençoar. Jesus disse, as vãs repetições não fazem você ser ouvido. O que me faz ser ouvido é a fé no sacrifício de Jesus. E eu oro em nome dele, porque assim ele ensinou. É nele que está a minha esperança de ser ouvido. Agora, eu tenho meus rituais para embelezar as minhas orações. Quando eu vou orar, eu canto meus hinos. Eu faço minhas orações, eu tenho certas regras de oração. Mas tem um momento da minha oração que é um momento solto, que é um momento onde é um filho falando com o pai. É como se eu tivesse um esqueleto da oração, que é aquilo que sustenta a oração, que é ritualístico. Mas dentro desse ritual eu tenho que ter um momento que é de intimidade, é o momento da oração do Pai Nosso. Agora, eu não posso imaginar que minha oração tem que ser ritualística só e que eu estou conversando com uma energia cósmica que, se eu aplicar determinados princípios, eu reterei outros. Causa e efeito com Deus? Não, Deus é soberano. Ele me dá se Ele quiser, Ele me responde se Ele quiser, Ele me abençoa se Ele quiser. Feliz eu sou porque Ele quer me abençoar, quer me libertar e quer me salvar, porque Ele já provou isso dando o seu Filho. Mas aqui nós vemos judeus que não estavam insensíveis aos acontecimentos. E o que é que eles fazem? Dão dinheiro. Isso é comum. A mulher, quando percebeu que José não quis nada com ela o inverteu, jogou a culpa nele. Está cheio de coisas assim nas empresas, empresários. Às vezes contrata funcionário e dentro das finanças, um facilita a coisa para o outro, dá dinheiro para se calar. Propinas, nós vemos na política, dentro de igrejas, repartições públicas e privadas, pessoas recebendo um trocadozinho para ficar em silêncio, às vezes a polícia. O fato é que as pessoas mudam o curso da história. Aqui se estabeleceu uma grande mentira que prejudicou a nação de Israel, porque essa mentira se espalhou e eles cuidaram para que essas mentiras se espalhassem. E com isso muitas pessoas deixaram de crer.
E dizendo: Vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegasse ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Foi divulgado isto entre os judeus até o dia de hoje. Verso 15. Veja aqui o prejuízo que trouxe para o evangelho. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui ele não vai abordar como os outros evangelhos. A gente fala evangelhos sinóticos, evangelhos parecidos, que é Marcos e Lucas. Eles são chamados assim, sinóticos, parecidos, porque as histórias que tem em um praticamente tem no outro, com algumas diferenças. Que, por exemplo, o final aqui, uns detalham mais o final da história de Jesus, outros detalham menos. Até porque a perspectiva com que eles abordaram, sendo pessoalmente ou através de pesquisa, foram diferentes. Isso deu mais credibilidade ao Evangelho. Tem um filme chamado Em Defesa de Cristo, em que um repórter sai para tentar provar que Jesus era uma farsa, e no final ele acaba provando que a história de Jesus era verdadeira e se converte e se tornou pastor. E um dos princípios que é usado é esse critério, as diferenças do Evangelho. Você vai ver que no Evangelho diz que Jesus curou o endemoniado gadareno. E no outro você vai ver que eram dois. E aí você diz, era um ou era dois? Provavelmente era dois. Só que um deu ênfase ao mais problemático, enquanto o outro percebeu os dois. Então, quando alguém assiste um crime, assim presencia o crime, se você pegar as 4 testemunhas de um crime, essas 4 testemunhas elas não percebem a cena totalmente. Tem os pontos principais que eles vão captar igual. Mas tem pontos que um vai captar que o outro não vai captar. Isso é um princípio até de investigação. Por isso que se num testemunho de um crime todas as pessoas testemunharem exatamente igual, fica claro que eles combinaram. Porque ninguém percebe igual os fatos. Então, teve um homem que, estudando os evangelhos de Jesus, ele era ateu e se convenceu. E se converteu porque ele percebeu que eram 4 testemunhas de um acontecimento. Existia na lei um negócio que dizia, quando você for julgar uma causa, você tem que ter 3 ou 4 testemunhas para comprovar o fato. Entende por que são 4 evangelhos? Porque precisava de testemunhas. Os evangelhos é o testemunho de Cristo na terra. Por isso que eles são diferentes. Se fossem iguais, seria uma mentira. E é lindo isso, porque a própria ciência comprova hoje. O homem estudou, e ao ver as diferenças e perceber que era como 4 pessoas que viram um acontecimento, cada um contaram a sua maneira, o Espírito Santo fez com que cada um contasse a sua maneira, trouxe confiança e credibilidade, porque é nas diferenças dos evangelhos que está a sua veracidade. E aqui nós vamos ver uma coisa que é fato, é que Jesus diz uma frase que é muito importante: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Toda a autoridade do mundo espiritual e do mundo material foi entregue a Jesus. Sem mim nada podereis fazer. Tem pessoas tentando chegar ao céu sem Jesus. Está se voltando para o judaísmo, está se indo para o islamismo, está indo para o espiritismo, está indo para outra coisa, mas Jesus diz que é todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O espiritismo diz que Jesus é o grande espírito desse planeta. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele é filho de Deus. Ele é o criador de todas as coisas e que tem todo o poder nos céus e na terra. O judaísmo diz que o cristianismo vai vir, o judaísmo ortodoxo. A Bíblia diz que o Cristo já veio.
e tem todo o poder no céu e na terra. O judaísmo messiânico embeleza, mas ainda tira características de Jesus. Você não precisa de outro evangelho, você não precisa de outra crença. Por isso que você está sofrendo, por isso que você está há muitos anos tentando estudar o hebraico, o aramaico, o grego e o latim, você não consegue nada, porque não dá para conseguir nada sem Jesus. Sem Jesus não vai haver cura. Sem Jesus não vai haver libertação. Sem Jesus não vai haver prosperidade. Sem Jesus não vai haver esperança. Sem Jesus não vai haver vida. Sem Jesus não há redenção. Jesus pode te perdoar, tirar o teu pecado, te curar, te libertar e te redimir. Só nele existe esperança. Esse é o evangelho que é poder de Deus. O evangelho do Cristo morto, mas ressurreto, com todo o poder no céu e na terra. Então, todo o poder desse evangelho hoje está sendo ministrado por essa palavra. Esse todo o poder de Cristo te visita. Esse todo o poder de Cristo te cura hoje. Esse todo o poder de Cristo te liberta hoje. Esse todo o poder de Cristo transforma hoje a tua vida pecadora em uma vida santa. Todo o poder de Cristo te liberta desses vícios e desses sofrimentos em o nome de Jesus. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, em Marcos, e é importante você ler todos os evangelhos, porque você precisa de 4 testemunhos, e Deus escolhe 4 pessoas com características interessantes. Geralmente, os psicólogos, as pessoas dividem os humanos em 4 grupos diferentes. Tem pessoas mais emotivas, são mais sensitivas, elas gostam de abraço, de carinho, de atenção. Nós vamos ver o Evangelho de João. João deitava a cabeça no peito de Jesus, dizem até que ele era um garotinho de 17 anos, quando Jesus estava ali circulando, e era parente de Jesus, por isso ele tinha essa proximidade com Jesus. É, nós vamos ter Mateus, que era um homem que mexia com negócios, com números, ele era o que mais pragmático, mais, vamos dizer assim, racional. Por isso o evangelho dele é mais racional. Nós vamos ter outro que é mais diferente, prático, como o de Marcos. Marcos, você vai ver o evangelho saindo de uma cura, entrando em outra cura, entrando numa libertação, entrando numa expulsão do demônio. É ação todo o tempo. Nós vamos dizer de Lucas, que era médico, e os médicos na época, você tinha ali já métodos de anamnese, que era investigação das doenças, muito avançado. Na época de Aristóteles, se eu não me engano, que era em torno de 600, 400 anos, 500 anos antes de Cristo, nós já tínhamos Aristóteles ensinando como deveria ser a investigação. Ali está o aparecimento do raciocínio lógico. Então, essas coisas começam a ser aplicadas na medicina. Nós temos aqui Lucas, que era um médico e era alguém que investigava. Por isso o evangelho que ele coloca, o evangelho, ele introduz o evangelho com investigação e perícia. Você vai ver na introdução de Lucas que tem coisa que não tem em outros dados sobre a vida de Jesus. Então Deus escolhe 4 evangelhos por ser pessoas diferentes, com perspectiva diferente. Um cobrador de impostos, meio que matemático, calculista, analisava metodicamente as coisas, um médico, alguém emotivo, que percebeu de Jesus as coisas como João, que ninguém percebeu, percebeu o amor de Jesus, percebeu o carinho de Jesus, porque era isso que lhe interessava. E esse homem, ele prega o Filho de Deus de uma forma, e mostra a dignidade de Cristo de uma forma que ninguém percebeu. E ele prega aos tristes, aos apaixonados, aos sentimentais do mundo até hoje. E esse Jesus agora está dando uma mensagem: eu sou Jesus que tem o poder nos céus da terra. E eu os envio. E por isso que nós analisamos, como eu estava concluindo,
o evangelho, por exemplo, de Marcos, nós vamos dizendo, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, curarão enfermos. Mas que nome é esse? O nome que tem todo poder dos céus e na terra. Quando você orar pelo enfermo, saiba que você está pondo sobre essa pessoa o nome de todo o poder no céu e na terra. Quando você expulsa um demônio, você está lançando contra o demônio todo o poder dos céus e da terra. É irresistível. A saída para os demônios é sair. A saída para as doenças é acabar. A saída para os teus problemas é desaparecer, porque em nome de Jesus o mal sairá da tua vida. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É três coisas finais aqui que você tem que aprender muito. Primeiro, Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Então, isso é garantia de segurança para você. Esse é o esconderijo do Altíssimo agora, do Salmo 91. Você está debaixo do nome e do sangue de Jesus, você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Caiu mil ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. A segunda coisa é ide pregai, ide expulsai, ide libertai, ide orai, ide batizai. Se você está debaixo de todo esse poder, agora você tem uma obrigação de ir e fazer a obra de Deus acontecer. Tem gente que diz, Deus não me chamou para isso. Como não chamou, está aqui o chamado. Vai e faz. A terceira coisa que nós aprendemos é no verso 20, é o ensinamento, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ensinar é o terceiro ponto. Nós devemos ensinar a palavra de Deus. Ensine nas redes sociais, ensine no grupo do WhatsApp, ensine no grupo da família. Multiplica isso. Se você está em 10 grupos, entre em 20, entre em 40, entre em 100. Incentive outras pessoas a fazerem. Ensina, ensina, ensina. Outra coisa que você aprende aqui é que Ele está conosco. Esse nome não é só colocado sobre a nossa vida, Ele está dentro de nós. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aqui nós encerramos Mateus. É importante que você leia Marcos, Lucas e João, até porque você vai ver perspectivas diferentes, histórias que você não viu aqui, você vai ver no outro, vai te complementar. Mas essa é a história da redenção humana. O Cristo que morreu, pagou os pecados com seu sangue, agora a sua ressurreição o dá todo o poder nos céus e na terra, e agora com esse poder, nós, empoderados, é o verdadeiro empoderamento do mundo, os filhos de Deus, com o poder de Deus, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, fazendo a obra de Deus. É por isso que ninguém consegue parar o Evangelho. A China persegue os cristãos, o comunismo persegue os cristãos na China, mas provavelmente tem entre 90 milhões e 300 milhões de cristãos na China, secretamente. O Império Romano tentou destruir o cristianismo destruiu o Império Romano. A bênção de Abraão desceu sobre os cristãos, abençoados que te abençoarem, amaldiçoados que te amaldiçoaram. O verdadeiro cristianismo, que tem muitas misturas aí, que não é cristianismo, mas o verdadeiro cristianismo é indestrutível e cresce. Pregue o verdadeiro cristianismo, que ele crescerá. O cristianismo de santidade, o cristianismo de redenção, o cristianismo de perdão, o cristianismo de salvação, o cristianismo de milagre, o cristianismo de purificação, o cristianismo de obediência a Deus. Ele cresce, ele é indestrutível, porque sobre ele repousa a bênção de Abraão em sua plenitude, em o nome de Jesus e com o próprio Espírito de Deus os regendo. O cristianismo é soberano.
Os cristãos não são coitadinhos, não. Os cristãos são vencedores. As portas do inferno não prevalecem contra os verdadeiros cristãos. Então toma posse da tua cidade, dos grupos de WhatsApp que você está, do teu trabalho. Em nome de Jesus, toma posse e avança. Nós evangelizamos nos grupos de WhatsApp, em bastantes grupos. E às vezes nós somos atacados por Satanás em algumas áreas da nossa vida. Mas a minha reação é atacá-lo de volta. Se alguém é desonesto com você, entre em 20, 30, 40 grupos de WhatsApp e prega contra a desonestidade. Ensina as pessoas a serem honestas. Está com problema no teu casamento? Ensina as mulheres a respeitarem o marido a respeitar as mulheres. Contra-ataca. Ninguém te perdoou, prega sobre o perdão. Você vai incentivar dezenas, milhares de pessoas a perdoarem. Enquanto isso, Satanás vai ter que desmanchar essa palavra que você pregou, que a Bíblia diz que algo que cai à beira do caminho, ele tenta roubar. Então tu vai manter o inferno ocupado. Ele ataca tu e tu ataca 100 agrupamentos dele. Essa é a estratégia, contra-ataca. Você está passando uma provação na sua igreja, evangeliza nas ruas, nos presídios, nas esquinas, nas praças, todo dia, todo dia, todo dia. Se você evangelizar todo dia, o poder de Deus estará operando todo dia. Qual o poder? Todo o poder do céu e da terra. O outro aprendizado que nós temos aqui é que quem evangeliza tem a maior fonte de poder operando em sua vida. A maior fonte de poder dos céus, o maior agrupamento de anjos atravessa as missões. Veja que ele diz que todo poder foi me dado no céu e na terra, e ao mesmo tempo diz ide e fazei, ou seja, esse poder ele está conectado com missões. Se você quer se conectar a esse poder, você tem que se conectar com missões. Por isso as igrejas que operam como missões, por isso que todas as pessoas que evangelizam estão conectadas com esse poder. E aqui encerramos o livro de Mateus, o nosso estudo e nosso comentário. E pedimos que você compartilhe todos os capítulos nos grupos. Curta, comenta o vídeo e Deus abençoará. Em nome de Jesus, amém e amém.